E aí, pessoal? Como vocês estão? Eu espero que tudo bem. Desde já eu desejo uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a você que chega junto aqui comigo nesse vídeo para a gente conversar sobre Botafogo. Você que está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Vou te deixar um convite para você se inscrever, não custa nada. Ajude a gente a chegar nos 6.500 inscritos. E claro, dessa forma, o mais importante, você receberá o nosso conteúdo que é diário. Conteúdo esse somente sobre Botafogo, beleza? Tem dirigente do Vasco reclamando da arbitragem, né? No jogo entre Vasco e Palmeiras, lá no Mané Garrincha. Teve um lance, né? Um tanto quanto polêmico. Eu não vi o jogo, mas pelo que eu pude, né, ficar sabendo, uma mão, né, do jogador do Palmeiras, o juiz marcou, mas o VAR chamou para analisar o lance, né? Porque segundo o VAR seria pênalti, porque foi ali na linha, né? Uma mão ali em cima da linha. Mas o juiz, para facilitar a vida do Palmeiras, né? Já estamos vendo isso escancarado na nossa cara. Ele diz que foi movimento natural e decide não dar nada. Afinal, ele viu que estava dentro da área e se ele mantivesse aquilo que ele marcou em campo, seria pênalti. E aí o jogo, talvez, né? Claro que pênalti não é certeza de gol, mas o Vasco teria a chance de empatar. Eu quero falar sobre isso. Eu vou trazer aqui o que o dirigente do Vasco falou depois do jogo. Então eu vou ler aqui do Fogonet o que o dirigente do Vasco disse. O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Brasileirão da Série A. Ali, por volta dos 20 minutos do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras com convicção. Veja que o lance estava em posse de bola do Vasco e ele determinou que foi mão. E aí, durante o momento em que ele está montando a barreira, o VAR chama ele para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área. A mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1. Foi mão. O árbitro confirma nas duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem é clara, mostra a mão, foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação e diz que a mão vira um movimento natural, reclamou Marcelo Santana, diretor do Vasco. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui, mais uma vez, os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar impedimento. Continuando aqui, que saiu aqui. Quando se picota o jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro porque o lance foi dentro da área. O árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e ele resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco, como se fosse um crime dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Fica o repúdio do Vasco. Agora que aprendemos que temos que confiar, agora que aprendemos que temos que oficiar, vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF e vamos ver na reunião de segunda-feira qual vai ser a justificativa, porque mais uma vez provavelmente vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva, que foi mão e dentro da área, não tem questionamento. Nem o próprio árbitro do jogo questiona. Essa foi a declaração do dirigente do Vasco pós-jogo. Bom,
É claro, meu amigo, que mais uma vez a arbitragem favorecendo o Palmeiras, né? Favoreceu o Palmeiras na cara dura, sem disfarçar. Então, meu amigo, mais uma vez vão fazer o que puder para ajudar o Palmeiras a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Só que tem algo que eu quero falar também, que é o seguinte: o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras. O Vasco facilitou para o Palmeiras. O Vasco vendeu o mando de campo por R$1 milhão. Ele abriu mão de jogar dentro do seu estádio, dentro do São Januário, que é onde o Vasco joga melhor, que é onde o Vasco tem mais vitórias, para jogar em campo neutro, no Mané Garrincha. Vendeu por R$1 milhão. Claro, ainda era SAF, não foi a gestão atual e tal. Mas foi Vasco, amigo. Foi Vasco. Foi de uma mediocridade. Foi de um absurdo sem tamanho, cara. O Vasco já tem um time lixo. Horroroso. Fraquíssimo. Não sei nem como, nem os vascaínos sabem como que o Vasco conseguiu ter uma sequência grande aí de vitórias, que fez o Vasco chegar no meio da tabela, né? Até então o Vasco estava lutando contra o rebaixamento. Nem os vascaínos entendem como isso aconteceu. Mas o Vasco abriu mão da vitória para facilitar para o Palmeiras por R$1 milhão. Irmão, que mesquinhez, cara. Que pequenez. Que coisa ridícula. Ajudou, facilitou a vida para o Palmeiras. É como se o Vasco tivesse abrido mão do jogo. Falar, vamos ver no que vai dar, vamos ganhar R$1 milhãozinho aqui. O Palmeiras está disputando o título, o Botafogo é rival, né, da gente. A gente não quer que mais um carioca ganhe título, então a gente vai ganhar um dinheirinho aqui. Vamos fazer um joguinho ali dentro das nossas possibilidades. O que acontecer, aconteceu. E aí, o jogador do Vasco, ele pega a bola, entrega para o jogador do Palmeiras fazer o gol. O Vasco deu a vitória para o Palmeiras. E aí fica um misto de sentimentos, né? Do absurdo da arbitragem, mais uma vez querendo facilitar a vida do Palmeiras, e o sentimento de se lasca aí. Quiseram jogar, né, no Mané Garrincha, abriram mão de jogar em São Januário. Agora, bem feito. Tomaram no rabo. Bem feito. Agora o dirigente vem reclamar da arbitragem. Se tivesse acontecido no São Januário, com a pressão da torcida, talvez, não sei, pode ser até que acontecesse a mesma coisa, né? Mas, cara, com a pressão da torcida ali falando no ouvido, talvez o juiz não tivesse tanta coragem, né, de deixar bem escancarado que ele queria ajudar o Palmeiras. Mas em contrapartida, o Palmeiras ganha os 3 pontos e se mantém a só 3 pontos do Botafogo na tabela. Então, pessoal, com a vitória, o Palmeiras ele chega aos 53 pontos, se mantém ali, né, colado no Botafogo, a 3 pontos do Botafogo. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras joga em casa, mas vamos ver, né, o que o Atlético Mineiro ele apronta aí para cima do Palmeiras. Vamos ver se o Atlético Mineiro consegue fazer um bom jogo. Quem sabe vencer, né, ou pelo menos um empate. E o Botafogo ele enfrenta o Grêmio. Campo neutro, né? Será no Mané Garrincha. O Botafogo tinha tratado lá atrás com o Grêmio que os 2 jogos dos 2 turnos seriam em campo neutro. O primeiro jogo, no primeiro turno, foi no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Botafogo venceu o Grêmio. E o jogo de sábado será no Mané Garrincha, em Brasília. A torcida do Botafogo estará em grande número, será a grande maioria. Então a torcida de Brasília estará lotando, né, o estádio.
E a gente espera que o Botafogo faça a parte dele, né? Vença o Grêmio, chegar aos 59 pontos para manter a liderança. Então o Botafogo tem que continuar fazendo um campeonato competitivo, um campeonato brasileiro competitivo. Porque, cara, o Fortaleza também venceu, chegou aos 52 pontos, está a 4 pontos do Botafogo. O Botafogo não pode de maneira nenhuma ratear, não pode tirar o pé do acelerador. Todos os jogos daqui até o final serão jogos importantes. Claro, meu amigo, é óbvio falar isso, né? Jogos serão importantes, é óbvio. Tô falando, cara, que realmente cada jogo será uma final. O jogo seguinte sempre será mais importante do que o jogo anterior. E por aí vai. Seja de Campeonato Brasileiro, seja de Libertadores. Então o campeonato está nos seus momentos finais. O último terço do Campeonato Brasileiro está afunilando. E agora a hora do Botafogo mostrar força nesse segundo turno e mostrar que não vai cair de rendimento, não vai cair de produção, manter essa pegada até o final. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.